Pope and doctor, a wine chair. All it please, I'll say amen. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a And we do this because that we are giving thanks to Him. E nós fazemos isto porque nós estamos dando graças a Ele. And among one another, E entre uns com os outros, eating the bread between each other, drinking the wine between each other as His blood and His flesh. comendo pão um com o outro, bebendo vinho um com o outro, com seu sangue e sua carne. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. A não ser que coma a carne do Filho do Homem e beba seu sangue, você não tem vida em você. See? You see, that's what the Bible says. Vê você? Isto é o que a Bíblia diz. Except you do it, there's no life. You see, you are then more or less showing you are ashamed to identify yourself as a Christian. A não ser que seja assim, não há nenhuma vida, vê você? Você está mais ou menos mostrando que está envergonhado em identificar-se como um cristão. Because of the life that you live. Por causa da vida que você vive. And then this is really the showdown. E então isto é realmente a prova final. Then if you don't do it, you have no life. Então, se você não fizer isto, você não tem nenhuma vida. If you do it unworthily, you're guilty of the body of the Lord. Se você o fizer indignamente, será culpado do corpo do Senhor. Same thing in water baptism. A mesma coisa no batismo na água. If we say we believe on Jesus Christ, He saved us from sin, and we're baptized in the name of Jesus Christ, Se dissermos, nós cremos em Jesus Cristo, Ele nos salvou do pecado e somos batizados em nome de Jesus Cristo, while we bring disgrace to Him. ora, nós trazemos desgraça para Ele. We do the things that's wrong, and we have to pay for that. Nós fazemos as coisas que estão erradas e nós teremos que pagar por isto. And another thing, when we do that, we are trying to profess one thing and do another. E outra coisa é que quando fazemos isto, nós estamos tentando professar uma coisa e fazer uma outra. That's the trouble of us today. Este é o nosso problema hoje. What I think, I'm saying us, me, and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours. O que eu acho, eu estou dizendo, nós, eu e a igreja que o Senhor Deus tem me permitido falar nestas últimas horas, That we believe we're in the closing time. pois nós cremos que estamos na hora final. We believe that God has given us a message. Nós cremos que Deus nos tem dado uma mensagem. It's been ordained of God. It's been proven of God. Ela tem sido ordenada de Deus. Ela tem sido provada de Deus. It's been shown of God. Ela tem sido mostrada de Deus. Now we must come to Him with reverence and with love and with purity of heart and mind and soul. Agora nós devemos vir a Ele com reverência e com amor e com pureza de coração e mente e alma. You know, the hour will soon arise when right among us will be the Holy Spirit will speak out like it did in Ananias and Sapphira. Vocês sabem, a hora se levantará logo quando bem entre nós estará, o Espírito Santo falará como fez em Ananias e Safira. See? That hour is arriving. Vem, aquela hora está chegando. See? And we are, now you just remember that. See? That God is going to dwell among His people. Vem, e nós estamos.
Agora vocês se lembrem apenas que vem que Deus vai habitar entre seu povo. That's what He wants to do now. Isto é o que Ele quer fazer agora. We can receive the message as saying, Nós poderíamos receber a mensagem dizendo: if I was a young man hunting for a wife and I could find a wife, I said, she's just perfect. se eu fosse um homem jovem e procurando por uma esposa, e eu pudesse encontrar uma esposa, eu dissesse, ela é realmente perfeita. She's a Christian. Ela é uma cristã. She's a lady. She's all Ela é uma dama. this. I got confidence. No Ela é tudo isto. Eu tenho confiança. matter how much confidence, how much I think she's nice, I've got to receive her. Não importa quanta confiança, o quanto eu pensasse que ela fosse simpática, eu tenho que recebê-la. She's got to receive me. Ela tem que me receber. See? Upon these vows. Vem sobre esses votos. Well, it's the same thing we find in the message. Bem, é a mesma coisa que nós encontramos. É a mensagem. We see it's right. Nós vemos que ela é correta. We see God vindicates it's right. Nós vemos que Deus a vindica correta. It's perfectly right. Ela é perfeitamente correta. Year after year, it continues right. Ano após ano, ela continua correta. Everything it says happens just exactly the way He said. Now, Tudo que ela diz acontece bem exatamente da forma que ele disse. we know it's right, but see, don't do it from an intellectual standpoint. Agora nós sabemos que ela está correta, mas vem, não façam isto de qualquer ponto de vista intelectual. If you do, you got a second-handed religion. Se vocês fizerem, vocês obterão uma religião de segunda mão, vem? We don't want a second-handed religion. Nós não queremos uma religião de segunda mão. Something that somebody else has experienced, and we are living off of their testimony. Algo que alguém mais tenha experimentado e nós estamos vivendo de seus testemunhos. As I believe it was Jesus said to Pilate, Igualmente, eu creio que foi Jesus quem disse para Pilatos. something, a word I was thinking, he said there just a few moments ago. Alguma coisa, uma palavra eu estava pensando, e ele disse lá há poucos momentos atrás. Who told you that, or was it revealed to you? Quem disse isto? Ou foi isto revelado a você? How did you know these things? Como você sabe estas coisas? In other words, I don't know what the word is now. It's been a long time since I read, but how'd you know this? Who revealed this to you? Em outras palavras, eu não sei bem qual é a palavra agora. Isto foi há muito tempo desde que li isto, mas como você notou que... Como quem revelou isto a você? About him being the Son of God. Isto foi a respeito dele ser o Filho de Deus. Who revealed it to you? Did Quem revelou isto a você? some man tell you that? Or, as Jesus said, is it my Father in heaven which has revealed it? Algum homem contou isto a você? Ou, como disse Jesus, e meu Pai nos céus, quem tem revelado isto para você? To you. See? How did you learn it? A second hand, or is it a perfect revelation from God? Vem, como você aprendeu isto? Uma segunda mão, ou é isto uma perfeita revelação de Deus? Is this communion just something I go up for an order and say, well, the rest of them take this, I will too? É esta comunhão apenas alguma coisa que eu levanto, uma ordem dizendo, bem, o restante deles toma isto, eu tomarei também? It's a revelation. Isto é uma revelação. That I'm part of Him and I'm part of you. De que eu sou parte dele e eu sou parte de vocês. I love you and I love Him. E eu amo vocês e eu o amo. And we're taking this together as a symbol of our love. E estamos tomando isto juntos como um símbolo de nosso amor a Deus. To God and our love and fellowship to one another. E nosso amor e companheirismo uns com os outros. Now, I want to read some from the Scripture, Agora eu quero ler um pouco das Escrituras. and then I guess whichever way Brother Perry desires to. I wish you.
E eu acho onde vocês, qualquer caminho que o irmão Pierre desejar hoje, Read it with me if you got your Bible. eu desejo que vocês leiam comigo, se vocês tiverem suas Bíblias, 1 Corinthians, the 11th chapter, and begin with the 23rd verse. 1 Coríntios, o capítulo 11, começando com o versículo 23. And then also, at our tabernacle, we've always observed this and feet washing. E então também em nosso tabernáculo nós temos sempre observado isto e lava pés. Always, because they go hand in hand together. I believe the brother announced it Wednesday night. Sempre porque eles vão juntos. Eu creio que o irmão anunciou que quarta-feira à noite, Because of the crowds and don't have enough room to get the people in for feet washing. por causa da multidão e você não tem suficiente espaço para ter as pessoas dentro para o lava-pés, We go observe this Wednesday night. eles vão observar isto quarta-feira à noite. Now, 23rd verse of the 11th chapter of 1 Corinthians. Agora, versículo 23 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Listen to Paul now. Ouçam Paulo agora. Now remember, keep this in mind. Galatians 1:8. Agora lembrem-se e guardem isto em mente. Gálatas 1:8. If we or an angel from heaven preaches any other gospel unto you than this gospel that he had preached, let him be accursed. Se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar qualquer evangelho a não ser este que temos pregado, seja anátema, vem? For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. And when he gave thanks, he broke it, said, Take and eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Now let me stop right here to say, but taking the body of the Lord Jesus Christ in this communion, Agora deixe-me parar bem aqui e ver você. Mas tomar o corpo do Senhor Jesus Cristo nesta comunhão does not mean that that communion is the literal body of Christ. não significa que aquela comunhão seja o corpo literal de Cristo. That's Catholic. Isto é católico. I do not believe that's right. Eu não creio que aquilo seja correto. I believe it's only an ordinance that God made with us. Eu creio que isto é somente uma ordenança que Deus fez conosco. Vem, isto não é o corpo real. It's really a little piece of kosher bread. Isto é realmente um pedacinho de pão kosher. It's just an ordinance. Isto é apenas uma ordenança. Neither do I believe that the baptism of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, Nem eu creio que o batismo de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, and water does forgive your sins. na água, perdoa seus pecados. I do not believe that I believe you can be baptized all day long. Eu creio que você poderia ser batizado o dia inteiro. Now, I know that there's perhaps people sitting here who come from the Apostolic Church. Agora, eu sei que talvez haja pessoas aqui sentadas que vieram da Igreja Apostólica, In the United Pentecostal Church, which they teach that. quero dizer, ou da Igreja Pentecostal Unida, a qual eles ensinam isto. But you see, I do not believe that the water forgives sin. Mas, vê você, eu não creio que a água perdoe pecados. Or if it was, then Jesus died in vain. Ou se isto fosse, então Jesus morreu em vão. See? I believe that it's only an ordinance of God. Vem, eu creio que isto foi somente uma ordenança de Deus. See? To show that you have been forgiven. Vem para mostrar que vocês foram perdoados. But to be baptized for regeneration, no. Mas ser batizado para a regeneração, não. I don't believe that. I don't believe that water forgives sin. Eu não creio nisto. Eu não creio que a água perdoe pecados. Neither I believe that this bread and wine
has anything to do with you only keeping an ordinance that God has ordained for us to do. Nem creio que este pão e vinho tenham qualquer coisa a ver com você, somente mantendo uma ordenança que Deus tem nos ordenado a fazer. See? That's right. I believe water baptism is the same thing. Bem, correto. Eu creio que o batismo na água é a mesma coisa. I believe it's compelling to us to do it. That He done it all for our example, and He done this for our example. Eu creio que nos é compelido fazer isto, pois Ele fez tudo para nosso exemplo, e Ele fez isto para nosso exemplo. And He washed feet for our example. E Ele lavou os pés para nosso exemplo. Now, after the same manner also, 25th verse, Agora, semelhantemente também, verso 25. after the same manner also He took the cup, and when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. For as oft, remember now, for as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till He come. Porque todas as vezes, lembrem-se agora, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. How long? Until He come. See? Até quando? Até que Ele venha. Vem, vem. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Let me stop just a minute. Deixe-me parar por um minuto. The reason he said this, you notice in another verse here, another chapter. A razão que ele disse isto, vocês notam num outro versículo aqui, outro capítulo, That he said, I understand when you come together, you're eating, either getting drunk at the Lord's table. que ele disse: Eu entendo que quando vocês se reúnem, vocês comem, também se embriagam na mesa do Senhor. They misunderstood it, you see. Eles compreenderam mal isto, vê você. They just gluttoned in. See, just like people are doing today, just live any kind of life and take it. See? Eles entraram inacessíveis, veem, exatamente como as pessoas estão fazendo hoje, simplesmente vivem qualquer tipo de vida e a tomam, veem. He said, you got homes to eat in. E ele disse: vocês têm casas onde comerem, veem. See? But this is an ordinance that we should keep, see? Now, Porém, isto é uma ordenança que nós deveríamos manter, veem. Agora, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vem. What are you? You're a Christian. O que é você? Você é um cristão? You live before everybody as a Christian. Você vive diante de todos como um cristão? And if you take that and don't live as a Christian, E se você tomar isto e não viver como um cristão, you're not discerning the Lord's body. You're você não está discernindo o corpo do Senhor. putting a stumbling block in somebody else's way. Você está colocando pedra de tropeço no caminho de alguém mais. See? As they see you trying to do that and then not living what you're supposed to live. Vem, como eles veem você tentando fazer isto e então não vivendo como você está suposto a viver. See? You're not discerning the Lord's body. Vem, você não está discernindo o corpo do Senhor. Now watch what the curse of it is. Agora observem o que é isto, qual é a maldição disto. For this cause many are weak and sickly among you, and many are asleep. The right translation of that word is dead. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A tradução correta da palavra
irmão Pierre, é mortos. Vem, muitos estão mortos. Many of them. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. We judge ourselves, we won't be judged. Vem, se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, vem. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. See? Not any attached to the world. Vem, nenhum vínculo com o mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Vem, And if any man hunger, let him eat at home, that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. See? mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for. Vem. Now, in other words, Agora, em outras palavras, don't just come to take it as I said a while ago about what the Jews, their sacrifice, it was wonderful, it was given by God. não venha apenas para tomá-la, como eu disse há pouco, sobre como os judeus, seus sacrifícios, isto foi maravilhoso, foi dado por Deus. But it got to a place where they didn't do it in sincerity and in reverence and in order. Mas chegou a um ponto onde eles não faziam em sinceridade, reverência e em ordem. Then it become a stench in his nose. Então isso tornou-se um mau cheiro em seu nariz. Now the same thing is by our coming to take the Lord's Supper. Agora a mesma coisa é por nossa vinda para tomarmos a ceia do Senhor. That we must come knowing what we are doing. Pois nós devemos sabendo o que estamos fazendo. Just like when you go into the water to be baptized in the name of Jesus Christ. Exatamente como quando você entra na água para ser batizado no nome de Jesus Cristo. You know what you're doing. You're putting on to the church what God has put in you, Christ. Você sabe o que você está fazendo. Você está declarando para a igreja você, Cristo. When we take this, it shows to the church that I believe every word of God. Quando tomamos isto mostra para a igreja que eu creio em cada palavra de Deus. Heaven. Eu creio que Ele é o pão da vida que veio de Deus do céu. I believe every word that He says is the truth. Eu creio que toda palavra que Ele diz é a verdade. And I live by to the best of my knowledge, God being my judge. E eu vivo por ela ao melhor do meu entendimento, Deus sendo meu juiz. Therefore, before my brothers, before my sisters, Por esta razão, diante de meus irmãos, diante de minhas irmãs, I do not swear, I do not curse, I do not do these things. eu não blasfemo, eu não amaldiçoo, eu não faço estas coisas. Because I love the Lord, and the Lord knows that there's Porque eu amo o Senhor, e o Senhor sabe disto e dá testemunhos de mim. Therefore, before you, I take the parcel of His body to know that I'm not condemned with the world. Por isto, diante de vocês, eu tomo a parcela de seu corpo, para saber que eu não estou condenado com o mundo. See, there you are. Then it's a blessing. Bem, aí está você, então isto é uma bênção. And remember, E recordem, I could give many testimonies on this where I've took that and explained it in a sick room. poderia dar muitos testemunhos sobre isto, onde eu tenho tomado isto e explicado em uma enfermaria, And see them healed. e vendo-os curados. Remember, Recordem, when Israel, type of this, they journeyed 40 years in the wilderness and their clothes never even wore out, and they come out without one feeble one among them with 2 million people. eles viajaram 40 anos no deserto e suas roupas nem mesmo se desgastaram. E eles saíram sem um fraco,
um entre eles, com 2 milhões de pessoas como um tipo disto. Well, what will the antitype do? Bem, o que fará o antitipo? If the body of a sacrificial animal did that for them, what will the body of Jesus Christ, Emmanuel, do for us? Se o corpo de um animal fez isto por eles, o que fará por nós o corpo de Jesus Cristo, Emanuel? Let's be reverent when we come. Sejamos, pois, reverentes quando viermos. Let us be just as reverent as we know how to come. Sejamos tão reverentes quanto nós saibamos como ouvirmos. Prepare to meet Jesus our King. What a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. As we all prepare to meet Jesus our King. What a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. As we all prepare to meet Jesus our King. What a wonderful time. Down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Walking and talking with Christ just the